queria ouvir o Gil Vonei, que é membro da ONG Defensoria Ambiental, por favor. Boa tarde. Tudo isso nós estamos aqui discutindo. Tá ok. Antes de mais nada, agradecer ao convite, parabenizar a criação dessa CPI, e um tema tão importante para o Estado, que é a mineração, base de uma sociedade. Sem mineração não temos asfaltamento, construção, enfim, todos os outros agregados que constroem a nossa sociedade. E, como instituição, nós já atuamos legalmente constituído, né, há uns 10 anos, como cidadão há mais de 20 na área socioambiental. O tema da mineração nos envolveu como o tema dos resíduos sólidos, né? E o da mineração tomou uma proporção quando outras instituições começaram a nos solicitar pedindo ajuda, no caso ali em Seropédica, no bairro ali de Chaperó, Itaguaí, onde os moradores não tinham a quem procurar. Procuravam a prefeitura, que não solucionava nada, e iam atrás dos órgãos, que também não solucionavam nada. E nós começamos a fazer o levantamento do processo minerário no estado do Rio de Janeiro e nos apavoramos. O processo mineral no estado do Rio de Janeiro é uma verdadeira barbárie, é um descalabro para o estado do Rio de Janeiro como um todo. A usurpação do bem mineral acontece em escala exorbitante. E os que cometem os crimes continuam impunes, com suas empresas ou representando as devidas empresas, onde a concessão dada pelo DNPN, estou até sentindo falta aqui do Departamento Nacional de Produção Mineral, que é quem concede a concessão de lavra, da Polícia Federal também, que é que faz a fiscalização por se tratar de um bem da União. A Polícia Federal é que deve ser acionada para fazer o processo de investigação. Então, sinto falta desses dois atores no processo, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral e a Polícia Federal. E a gente percebe que, mesmo quando o ilícito é constatado e flagrado, a empresa continua atuando, né? Seja na mesma poligonal, seja em outras poligonais a qual a empresa possui o direito de lavrar. Não é cassado o direito dessa concessão, e existe hoje no Estado verdadeiros cartéis, na Zona Oeste, então, principalmente, cartéis apoiados por milicianos que viram dentro do processo a facilidade tamanha da burocracia da máquina e de todo possível envolvimento de representantes dentro dessa própria máquina, que acaba, de alguma forma, facilitando o processo. Esses milicianos viram a facilidade tamanha que eles agora passaram a retirar esse material, principalmente o saibro, e a fornecer. Né? Que ele só precisa de um trator, que muitas das vezes não precisa nem comprar, ele rouba esse trator, ele vai numa obra distante do Estado, rouba esse trator, e de um caminhãozinho. Ele está pronto para arrancar o saibro e vender. E, pasmem, os maiores consumidores desse material roubado é a própria máquina pública. Hoje, se nós sairmos daqui até a Estrada do Catonha, onde tem uma jazida, o material está sendo roubado, né, e transportado pela empresa Grangel, que consta em processos nossos, tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Federal, está sendo utilizado na construção do BRT Transolímpica. Então, o material, o saibro roubado, transportado, é consumido pela máquina pública. Nós acionamos o INEA e é o único órgão que nunca nos respondeu, apesar de sermos até bem recebidos quando vamos lá. Já estivemos no Conselho de Meio Ambiente, levamos essa questão, mas parece que não querem discutir isso lá, porque seria tema da próxima reunião, isso desde o ano passado. Eu voltei no INEA por 2 vezes e não entraram mais em contato nesse tema importantíssimo para o Estado do Rio de Janeiro, que está herdando um passivo, onde as pessoas estão adoecendo, onde as áreas de drenagem, seja no perímetro urbano ou não, estão sendo todas elas soterradas com esse material. Nessa extração, por exemplo, do Catonha, não tem lavagem de pneu. A estrada fica completamente tomada de barro, de saibro. Todo esse material vai para a rede de esgotamento pública, aonde a prefeitura, que não arrecada desse bem que é roubado, porque deixa de contribuir, deixa de pagar impostos, também a Fazenda deveria ser acionada nesse caso, porque é um órgão que está perdendo receita. A prefeitura e o Estado, além de não arrecadar, ainda tem que gastar para fazer a manutenção de todo o sistema de drenagem que está sendo
soterrado com toda a usurpação do bem mineral. Ali em Caxias, onde foi citado, no Arco Metropolitano, há uns 10 anos atrás, nós contribuímos com a promotoria, com a Procuradoria Federal de São João do Meriti, e foi um caso bastante interessante. Nós municiamos a procuradora de informação e orientamos a ela, inclusive, não fazer a ação conjunta, porque existe o comprometimento dentro dos setores de fiscalização e todas as ações conjuntas que são feitas, você só pega aquele indivíduo que está extraindo areia, né, na carroça. Os grandes mineradores são acionados antes, isso nós presenciamos por várias vezes, inclusive de ação dentro do próprio INEA, que passou em áreas que nós tínhamos denunciado e os caminhões estavam todos parados quando a comitiva passou para ir para a reta do Piranema, né, e essa saibreira era antes da reta do Piranema, os caminhões estavam todos parados na reta do Piranema, justamente porque a comitiva do INEA, juntamente com a DPMA e outros, iriam passar por aquela localidade. Então, houve vazamento dessa ação e os caminhões estavam ali parados. Após a passagem do órgão, os caminhões voltaram a lavrar e retirar o material. Nós filmamos o ponto, inclusive temos o vídeo aqui, mas pelo avançar da hora, não sei se dá tempo de passar. Nós filmamos a extração com 3 retroescavadeiras, vários caminhões da empresa litorânea, o transporte pelos equipamentos da empresa litorânea e o basculhamento desse material atrás do shopping Pátio Mix. Nós filmamos todos o processo. Encaminhamos para a Polícia Federal, que existe um inquérito que corre até hoje, lentamente, mas está correndo, e para todos os outros órgãos. O INEA nunca nos respondeu também nesse caso, e para o Departamento Nacional de Produção Mineral. O que aconteceu? Nada. O material foi roubado, a empresa litorânea lucrou, o Shopping Pátio Mix, ou a empresa que fica atrás do Shopping Pátio Mix, utilizou o material roubado para fazer o seu trabalho e ponto. Então, hoje, a máquina pública do Estado na questão da mineração é uma total vergonha e não acreditamos que a máquina que legaliza, que licencia e concede, fiscalize. Se não for criado, isso no nosso entendimento, que atuamos bastante nessa área, um organismo independente à máquina que concede e licencia, jamais teremos o ordenamento dessa atividade. O organismo externo, ele não ficaria preso ao sistema. Hoje, só para se ter uma ideia, o Departamento Nacional de Produção Mineral, ele tem uma única viatura que tem que ser disputada na cara ou coroa para saber para que ponto do estado ela vai. Ainda tem que contar com algumas situações. Primeiro, se tem pneu, se tem combustível, se tem motorista. E se for naquele dia que chove, não pode ir para uma saibreira, porque na saibreira desse dia não tem escavação. Então, veja a situação de quem concede. E aqui tem alguns ofícios interessantes, onde o próprio superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, após solicitarmos a ele que fizesse levantamento da cubagem de uma poligonal, ele escreve e assina: o DNPN não possui GPS submétrico e não executa pesquisa mineral. O corpo técnico analisa os planos e projetos relatórios apresentados pelos mineradores. Então, veja bem, nós solicitamos que o departamento que concede fizesse um levantamento de uma poligonal para saber de quanto material foi usurpado, que no próprio documento comprova que foi usurpado. E o órgão que concede não tem o equipamento para fazer esse levantamento e fica na dependência do usurpador. Quer dizer que a empresa que foi lá e usurpou é ela que encaminha para o Departamento Nacional de Produção Mineral as informações, da mesma forma que encaminha para o Estado. Então, assim, qual é o organismo que vai lá, de fato, saber quanto foi retirado? Nós temos informação e precisaria ter o indivíduo que tem a fé pública, porque mesmo filmando, mesmo constatando tudo isso, somos instituição, então não temos fé pública, parece que isso não interessa para o Estado, né? Então teríamos que ter alguém de fé pública que fosse fazer esses levantamentos. Por quê? O que chega extraoficialmente aos nossos ouvidos é que a nota vai e vem, né? Então, a mesma nota que levou o caminhão leva várias cargas com o mesmo valor. Depois, como é que você vai saber quantos metros cúbicos saíram daquela jazida? Não existe controle. Outra coisa que acontece muito nessas empresas, e não são pequenas empresas não, são grandes empresas. Eles entram com pedido de pesquisa e já começam a lavrar. Na Estrada do Catonho, só para se ter uma ideia, a poligonal onde eles estão retirando o material está em processo de pesquisa. E eles retiram o material e utilizam
a concessão, a licença, a área onde eles têm licença que fica à frente, que sequer existe o bem mineral. O bem mineral não existe mais, mas é interessante manter a licença daquela área, porque eu retiro da área contígua, né, e utilizo a licença da área que eu tenho, que eu possuo condição de lavrar. Por sua vez, o setor, o braço da justiça também, foi convidado inclusive o procurador federal, Sérgio Gatari Suyama, que está cuidando de alguns desses nossos processos. Sabe o que acontece com os processos? É arquivado. Porque o procurador ou o promotor, ele não sai do seu gabinete. Ele fica na dependência da informação que vem do órgão. Mas qual órgão? Que não possui sequer equipamento para fazer a medição? Esses processos acabam sendo arquivados, mesmo depois de comprovado o crime. Porque eu não tenho como mensurar a penalidade, eu não tenho como aplicar a penalidade, porque eu não sei quanto foi roubado. Como eu aplico a pena? Veja a que ponto chegou o processo de mineração no estado do Rio de Janeiro. E aí, a gente, como cidadão, como sociedade, ficamos correndo atrás de todo esse processo e não vemos, né, a longo prazo, vamos botar a longo prazo, não quero nem médio e curto, não, uma solução que não seja criar um organismo independente que possa cuidar da mineração do estado do Rio de Janeiro. Porque, infelizmente, quem está concedendo não tem condição de fiscalizar, tá certo? Não possui equipamento, e aí tem todo um possível comprometimento desses que estão concedendo e que acaba favorecendo todo esse tipo de ação criminosa. O arcabouço legal hoje para a mineração chega a ser uma brincadeira, quer dizer, eu constatei o crime de uma empresa que se coloca de forma voluntária como tendo a expertise na extração e no transporte da mineração, que tem geólogo, inclusive cobramos isso também do CREA. Todos esses crimes que tem no estado do Rio de Janeiro, tem um engenheiro, tem um geólogo. E por que o CREA não caça a carteira dessas pessoas? Eles não estão em um único processo, não, estão em vários. Eles são residentes nos seus crimes. Então, está aqui a empresa que tem essa poligonal, que foi pega lavrando, recebeu multa, autuação, ela tem outra poligonal aqui, na mesma situação. Não existe um cadastro de idoneidade para essa empresa, e num dos nossos processos, que se encontra no Ministério Público Estadual, uma das promotoras solicitou ao município que se abstenha de comprar material, por exemplo, da empresa Granigel. Por ela adquirir esse material roubado, passa a ser conivente com o crime. Então a promotora solicitou que o município, né, se abstesse de adquirir material dessa empresa. Mas aí como fica? Não tem um cadastro de idoneidade, não tem um arcabouço que possa ser uma ação mais punitiva, não é cassado a concessão dada, quer dizer, eu dei. Deixa o camarada fazer o que quer, eu não tiro, eu vou lá, dou um auto de paralisação, dou mais um. O próprio pessoal sério dentro do órgão, extraoficialmente, fala com a gente, não adianta ir lá e autuar, porque a gente vira as costas e eles continuam lavrando. Eu prendo o caminhão, mas depois eu tenho que devolver, porque eu não tenho como guardar esse caminhão, leiloar, não existe mecanismos que eu possa, de fato, punir essas empresas que estão causando esse dano. A fiscalização e a precariedade de todo o processo daquele que concede é extensiva a todo estágio em todos os processos de mineração. Nas predeiras, por exemplo, os caminhões saem com excesso de carga, caminhões precários, o material, no caso a brita, sai espalhada em todo o trajeto. Normalmente quem dirige já passou por isso, né? A lona, ela chega, parece até um bolo, né? Em vez de estar rente com a caçamba, não, eles colocam o excesso. Quando chega lá, ela está certa, mas no caminho ela vai deixando todo aquele material. Eu já presenciei vários acidentes, tá certo? Quando não, o para-brisa do veículo que vem atrás é quebrado. Isso por quê? Porque não tem uma fiscalização na saída desse material da pedreira. Eu dei a concessão, mas não tenho estrutura para poder fazer a fiscalização. Tem um outro dado, e aí, eu vou abrir aqui rapidinho. Bom, esse material, a contabilidade da extração ilegal no Rio de Janeiro, produzido por Luiz Fernando Ramadon, e aqui nesse trabalho tem quem é Luiz Fernando Ramadon, é algo de apavorar a quantidade de recurso que o Estado deixa de arrecadar com atividade de extração mineral ilegal. Chega a ser superior à prostituição e à droga no Estado. São muitos os recursos
que são usurpados da União, que prejudicam os municípios e que prejudicam o Estado. Numa época que o Estado precisa correr o pires para coletar recursos, para pagar o seu funcionário, e toda uma atividade que não recolhe e ainda causa um dano inimaginável. E não existe recuperação à extração mineral. Quando fala assim, tem o PRAD, que é o plano de recuperação, não se recupera isso aí. Na verdade, existe uma reutilização do espaço. Eu vou criar uma lagoa de pesca e pague, porque recuperar jamais. Não se recupera um dano da mineração. Acho que até a nomenclatura deveria ser modificada, porque falar, o plano de recuperação, eu não vou recuperar, eu vou reutilizar aquela área, tá certo? Sendo que essa recuperação não vai trazer o ambiente que existia naquela localidade. Nós vemos o lençol freático muitas das vezes sendo agredido, nossas estradas sendo destruídas, comunidades tendo suas casas rachadas, acidentes acontecendo, a falta de arrecadação, enfim. É muito importante, na minha visão, deputado Zito, que preside essa comissão é muito importante para o Estado. Eu acho que ela vem em boa hora. Haja vista a quantidade de empreendimento hoje no estado do Rio de Janeiro que depende de recursos minerais, em todos os seus níveis. E volto a repetir, os maiores consumidores da usurpação mineral é a própria máquina. A movimentação de terra que ocorreu, por exemplo, no arco metropolitano é algo inimaginável. E aí assim, não, mas nós só movimentamos a terra, já pegamos isso também. Na verdade, existe uma suposta movimentação de terra, mas que aquele material excedente acaba sendo vendido. Então, existe a comercialização, sim, do material que deveria ser utilizado só para a movimentação da terra, e não é, porque sobra, tem excedente, e não há um respeito com todo o processo existente naquele território. Como a colega que me antecedeu, a questão da arqueologia e, dentre outros, os corpos hídricos que estão sendo soterrados, enfim, todo um passivo que já existe e que vai continuar existindo, caso isso não mude, né, e a conta será muito alta no futuro. Eu fiz parte do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, empossado pelo governador como instituição. Nós ficamos um ano, e inclusive foi uma crítica que eu fiz dentro do próprio INEA. Por que o sucateamento nos setores de fiscalização? Por que só uma viatura? Por que a falta de estrutura? Por que a falta de equipamento? Porque recurso tem. Eu fui um que mais questionava dentro do FECAM, por exemplo, instituições como a SEDAI, que nunca pagou a outorga. Quando começou a pagar, foi na boca do caixa, depositou o dinheiro, e foi na outra, tirou 8 milhões dentro do FECAM. Eu falei, olha, nunca pagou aqui, tirou ali. E por que, por exemplo, o setor de fiscalização do INEA não apresenta um projeto, e eu já falei isso em vários momentos, por que não apresenta um projeto para reestruturação do espaço de fiscalização que atenda todo o Estado, haja visto o cenário que se apresenta? Da mesma forma o DNPN. Mas não, é uma viaturazinha que tem que contar se tem pneu, se tem gasolina, se tem motorista, se chove, se não chove. É essa a situação da mineração hoje no Estado do Rio de Janeiro. Problemas respiratórios, eu trouxe aqui vários vídeos que nós fizemos em comunidade, e tem uma outra questão. Quando nós somos procurados pela comunidade, no primeiro momento, ela está disposta a falar, porque ela espera que haja um retorno. Então, nós fizemos um vídeo numa comunidade, numa pedreira em Queimados, por exemplo. No primeiro momento, tivemos boa receptividade, e os moradores falavam. Depois de um ano, voltamos lá. Nada aconteceu. E sabe o que aconteceu? Os moradores se silenciaram. Eles não querem mais falar, porque eles não viram a resposta da máquina em relação ao que vinha ocorrendo. Eu vou abrir uma imagem aqui, bem rápida, para os senhores perceberem o que aconteceu. Bom, isso aqui é o estado que se apresenta hoje da pedreira Vinhê em Queimados. As casas aqui na lateral têm suas paredes rachadas e o pessoal respira tanto material particulado, várias pessoas inclusive já venderam os seus imóveis. Aqui foi uma cimenteira, justamente onde existe uma nascente. Toda essa área aqui é uma área de proteção ambiental. Toda essa área aqui é uma área de proteção ambiental. E dentro da pedreira, que não existia quando nós começamos a entrar, nós entramos em 2012 com a inicial nossa, em 2012. Se a máquina pública e o jurídico, né, que fiscaliza, pune e controla, tivesse feito alguma coisa, não teríamos isso que está aí. E só para ter uma ideia, existe uma escola
Existe uma escola aqui dentro dessa área. Aqui, por exemplo, é uma escola. Pasmem os senhores, aonde está o meu mouse aqui, ó? Isso aqui é uma escola. O vídeo que nós fizemos, a escola fica toda russa. Vou dar um zoom, está aqui a escola. Olha o que eles fizeram, a empresa fez um taludezinho aqui. Giovanni, só um minuto, montou... queria te interromper. Eu vou ter que sair, que tem uma reunião da SECA agora, que vai começar daqui a meia hora. Eu vou presidir a reunião. Tá bom, deputado? Eu queria agradecer o convite, mas o colega aqui, o Mário Leste, e o diretor de pós-licença, de fiscalização, eles vão continuar aqui. Eu até entendo, mas quero aqui deixar registrado a falta de respeito para com o problema existente no Estado e essa CPI, pela não presença do secretário e Vossa Excelência, que o representa, tem que sair porque tem outra atividade. Então, quero deixar registrado a irresponsabilidade do órgão responsável por um problema tão sério que nós estamos aí percebendo. Várias perguntas que eu tenho que fazer, e no início eu perguntei, porque é muito, nós sabemos, deputados, se nós fizermos uma reunião e nós mandarmos o nosso assessor se fazer presente, ele não vai saber responder o que nós, titulares, temos que respondermos, e não poderão também assumir, né, tal responsabilidade. Nós sabemos disso, entendemos isso, né? Então, seu pedido de retirar-se, ela é respeitada, mas quero deixar aqui, mais uma vez, registrado, né, a nossa não aceitação pelo órgão INEA e mesmo também pelo meio ambiente, já vem demonstrando isso ao longo do tempo, né? Então, que seja respeitado esse pedido. Não, fica registrado sim, presidente. Mais uma vez, desculpando, é porque eu presido a comissão que se reúne hoje às 14 horas lá na Avenida Venezuela. Mas o nosso diretor aqui de pós-licença e de fiscalização, que tem todas as condições de responder as perguntas, e o colega aqui que é o chefe do serviço do licenciamento, então está bem representado. Mas eu fui informado também que acabaria às 13 horas a reunião, e já passam 13h15, senão não vou conseguir chegar a tempo lá, mas estamos à disposição, mais uma vez, em nome do secretário. Qualquer dúvida, reunião, a gente participa sempre. Tá ok? Queira desculpar, mas eu realmente tenho que sair. Mas o INEA está representado pelo seu diretor e também pelo seu gerente de licenciamento. Tá bom? Muito obrigado. Desculpe, então, deputado Juliano e deputado Zio. Bom, eu vou procurar concluir bem rapidinho. Só para fechar a imagem ali, eu estava falando justamente sobre ela. Aqui está a escola. A escola literalmente está dentro da área de mineração. A empresa fez um taludezinho de contenção aqui e montou um galpão. Agora imagina se rolar daqui algum material ou um caminhão descer aqui. E sabe o que a empresa fez? Botou doce, balinha na boca da diretora. Construiu uma sala aqui de estudo e botou a plaquinha dela bonitona lá, empresa Sul, alguma coisa, Arte Sul. Colocou uma plaquinha e a diretora da escola se sentiu muito agradecida. Aqui do lado ela faz todo a guarda do material que ela minera. Não existe lavagem de pneu, e teve uma vez que a Nova Dutra teve que fechar o trecho ali em frente a essa pedreira para recolher, para retirar da estrada tudo que o caminhão traz, porque não existe lavagem de pneu. Então, é tanta irregularidade. Quando você chega nessa pedreira, não tem lavagem de pneu, não tem caixa de retenção, enfim, se eu começar a enumerar aqui, eu vou até amanhã. E tem uma escola dentro que não tem sequer o cuidado de umidificar o solo para que o material seja suspenso. A escola fica, literalmente, ela muda de cor, ela fica russa de tanta poeira. As árvores do entorno que existe, a folha fica cinza. Mas isso para o dono provavelmente não interessa, porque ele não mora ali. Quem mora ali é o trabalhador que tem que pegar trocentas conduções, o dono de repente está morando numa área onde não tenha tanta poluição, então para ele não interessa. E os órgãos, por suas vezes, não têm condição de fiscalizar. E para fechar,
O único órgão que nos respondeu dos ofícios que encaminhamos foi a SMAC, que chegou a multar a Granigel no Lama Preta, que causou um dano ambiental. Existe um açude na entrada e uma lagoa. A lagoa completa está agonizando e eles utilizam o açude como sendo o açude, o argumento para validar a lagoa. O procurador federal mandou para a 4ª Câmara para arquivar, e nós vamos solicitar que não seja arquivado perante a 4ª Câmara, já que foi constatado o crime. Então vamos tentar sensibilizar a 4ª Câmara para que não arquive o processo, que abra um processo criminal em relação à empresa, na pessoa que representa a empresa, né? Porque isso é um descalabro, o judiciário constatar que houve o crime e falar, não, é mais ou menos assim, eu entro numa loja, roubo uma televisão, sou pego e depois volto lá e digo, não, eu estou abrindo um crediário. Pô, mas a televisão que você roubou, não, esquece ela, eu estou abrindo um crediário, você agora cliente da loja. Foi isso que a gente sentiu em relação ao processo, em relação à Lama Preta e outros que nós temos. A SMAC foi a única que encaminhou o ofício e que multou a Granigel na época, e que trouxe alguma resposta. Volto a repetir, o INEA nunca respondeu aos nossos ofícios e, para fechar de fato, como uma contribuição, se não houver um setor de fiscalização independente, fora da máquina que concede e licencia, não teremos, na minha visão, uma mudança no quadro que se apresenta hoje no estado do Rio de Janeiro em relação à extração mineral. Muito obrigado. Eu queria... gostaria de pedir a palavra, até para, não sei se tranquilizar ou informar ao doutor Giovanetti. Foi bom essa sua declaração a respeito do problema que a gente tem hoje com a falta da estrutura do DNPM, um órgão federal, que é o que nós vemos defendendo hoje no estado do Rio de Janeiro. Nós temos 2 pontos aqui críticos. Primeira questão, a descentralização da fiscalização mineral. Descentralização para os entes do estado. Nós, DRM, Departamento de Recursos Minerais, queremos fazer essa fiscalização mineral, que ela antecede o licenciamento ambiental. Sem a permissão da mineração, não há um prosseguimento em nenhum momento para o INEA, e aí você não consegue nem ter o passivo futuro. Isso é um projeto de lei que a gente vem colocando esse ano, inclusive. Nós, há 2 panoramas, até deixamos aqui o mais recente, que nós fazemos, panorama de recursos minerais, nós estamos observando que há essa defasagem muito grande com relação à perda de ICMS do Estado, a sonegação dos minerais, não só na areia, não só no saibro, não só na brita, que são os de uso da construção civil, mas outros que existem no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é um problema muito complicado, há uma evasão de divisa muito grande, somente com um corpo técnico, conhecedor do território, conhecedor da cubagem, que você tanto fala. Nós temos equipamentos, nós temos conhecimento, podemos fazer a cubagem. Quanto sai, quem foi licenciado, para quanto que foi licenciado, se está sendo extrapolado ou não. Mas, para isso, a gente precisa do apoio de pessoas como vocês, do apoio da Câmara como um todo, para que a gente possa ter, efetivamente, o nosso poder de fiscalização mineral, daí sim, reverter toda essa questão de evasão de custos que seriam a CEFEM. CEFEM é o imposto equivalente ao royalty, mas da mineração, que é o que faz a compensação dos minerais. Como você mesmo disse, o mineral, todos nós, a gente não pode viver sem mineral. Isso aí é fato. A mesa, a xícara, os nossos medicamentos, nossos materiais de cirurgia, tudo é feito através da mineração. Então, a gente tem que conviver com ela. É um mineral que não é recolocado na natureza? Exatamente, não é. Por isso existe a CEFEM. A CEFEM ela existe para ela ter a compensação financeira daquele território para um uso futuro. Por isso eu sempre falo esse termo, uso futuro da área. Do que aquela área vai ser utilizada ali na frente, né? Nós fizemos, há um tempo atrás, um plano de descomissionamento de uma pedreira em São Gonçalo, que hoje é um condomínio. Obviamente, você não pode recolocar
pedra onde era uma pedreira. Então, nós fazemos isso, uso futuro. Daí a CEFEM, isso é muito importante. E é a cada momento em que nós temos volumes de mineração extraídos através desse sistema, as notas vão e vêm e não são computadas, porque realmente não tem um controle como deveria do DNPM. O DNPM é hoje um órgão escasso, um órgão enorme e tem que versar sobre vários minerais, não só no estado do Rio de Janeiro, mas depende de muita burocracia federal. A gente defende que o estado do Rio tenha esse controle, a gente tem a geologia mapeada, a gente sabe quantos volumes podem sair de cada material, inclusive a parte econômica. A parte ambiental, a gente atua hoje, à medida de todo possível, com o pessoal do INEA, porém a gente tem essa limitação. Em que momento a gente pode entrar, efetivamente, atuar como o licenciador da parte mineral e, no caso, fechar uma mineração se ela estiver usurpando um bem da União e de todos nós, na verdade. Né? Esse é um ponto que a gente defende. Algumas outras coisas que a gente precisa tomar cuidado, que é o segundo ponto que eu gostaria de enfocar, é que alguns desses relatos que você vem colocando, dependendo de como se encontra no DNPM, já houve autorização para extração. Então, já não é mais considerado usurpação mineral. Esse cuidado, essa linha ela é muito tênue. Às vezes, na fase de pesquisa, você tem uma componente em que é permitido que se use um percentual para bancar o restante da pesquisa. Então, o licenciamento mineral ele é um pouquinho diferente, o rito do licenciamento ambiental. Por isso que a gente, novamente, há que se entender que para se licenciar de forma mineral, tem que ter um departamento como a gente, que entenda da legislação mineral, que tenha profissionais dessa categoria. Nós temos veículos apropriados, nós temos, na minha equipe somente, eu sou só a diretora de mineração, temos 2 diretorias. Nós temos 15 geólogos, ou seja, muito mais do que hoje o DNPM faz. Nós temos engenheiros de minas. Então, é um apelo que eu faço aqui na CPI, que a gente consiga essa aprovação na casa, da gente conseguir essa nossa aprovação para fiscalização. Vai resolver o problema? Acredito que a curto e médio prazo uma grande parte. Óbvio, nós não vamos acabar com o problema do mundo, isso é muito claro, né? Mas a gente vai resumir muito, porque vamos imaginar o seguinte, para o DNPM, o que é mais importante, a extração de ouro lá em Minas Gerais, ou no Pará, em Carajás, ou a simples extração de areia aqui no Rio de Janeiro? É uma questão estratégica. Mas para a gente que vive dos materiais da construção civil, é importante. Então, é isso que a gente tem que entender. Para nós, a realidade é uma. Para o Brasil, a realidade é outra. E é nisso que a gente quer focar. O senhor tem uma opinião a propósito disso, doutor? Oi, tenho. Em parte, eu concordo com o que você coloca, Débora. Agora, nós, ao encaminharmos, seja para o Ministério Público Estadual, seja para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, para o próprio DNPM, para o próprio INEA, nós fazemos um levantamento minucioso antes. Até porque não seríamos loucos de encaminhar um documento dizendo que uma empresa está usurpando material. Poderíamos ser processados por denunciação caluniosa. E todos os nossos encaminhamentos foram comprovados que houve o crime, que houve a usurpação. Só não vimos aí, na outra ponta, a punição dos criminosos, a cassação da concessão dada. Então, ora, se eu tenho a concessão, eu tenho uma empresa aqui, já fui multado, autuado aqui, aqui também, a mesma empresa, o mesmo representante e nada aconteceu. Então, assim, fica difícil de você mudar o processo, porque os mesmos... E outra, eles conhecem a burocracia, eles sabem o tempo. Por exemplo, para se começar a ter um mínimo de andamento dentro do Ministério Público, seja estadual ou federal, é 1 ano. De vai documento, volta isso, volta aquilo, e nós começarmos a interagir. É 1 ano. Os processos nossos, esse que foi arquivado, tinham 4 anos. Foi comprovada a usurpação e arquivado. Então, veja, e pessoas, inclusive, que tiveram dentro da própria máquina, esses engenheiros e geólogos, que eu não vou citar o nome aqui, porque ainda está em curso ainda a investigação, foram secretários dentro do Estado. Então, eles sabem de todo o trâmite, de toda a burocracia, e contam com isso. Então, é vantajoso hoje ser
minerador, usurpador de minério no estado do Rio de Janeiro, porque a impunidade impera. Eu sei que eu vou comprar um tratorzinho, um caminhão, vou lavrar, encher meu bolso de dinheiro e não serei punido. Essa é a realidade do Estado. Agora, contamos com profissionais que nos municiam, inclusive, de informação. São profissionais dentro do próprio Departamento Nacional de Produção Mineral, e dentre outros, que nos municiam de informação porque eles ficam indignados. São pessoas concursadas, são pessoas que estudaram isso e que não têm o apoio do hierárquico, né, para que aquela atividade deles seja, de fato, uma atividade que compense para a sociedade como um todo, que surta efeito na sociedade como um todo. E eles acabam até nos municiando de informação. Entendeu? Bem, eu vou passar aqui algumas perguntas. Eu espero que o INEA e o representante do meio ambiente possa me representar, possa me responder. Eu queria saber se há comprovação, as denúncias que estão sendo feitas de milicianos ou traficantes terem interferência ou participação nesses cartéis de areais ou exploração de pedreiras. Eu desconheço essa informação, deputado. Posso? Eu não sei se o senhor ouviu. A pergunta foi... eu queria saber se há comprovação, a denúncia que foi feita de milicianos ou traficantes intervirem ou participarem de cartéis areais, exploração minerais. Não tem conhecimento. Não. Eu queria saber dos dois órgãos qual poderá me responder. É inaceitável o ponto que nós chegamos. A gente passa ali ao longo do arco metropolitano e aquelas lagoas. Primeiro eu pergunto, aquelas terras têm donos, têm proprietários, ou ela pertence ao Estado, a uma área federal? Vocês têm conhecimento disso? Porque são muitas lagoas ao longo do arco metropolitano, de um lado e do outro. Acho que está sendo definido, eu acho que está sendo definido ainda o limite do domínio da faixa do arco, se eu não me engano. E há um acordo entre o governo federal e o governo estadual de qual seria esse limite e se esse domínio do arco seria passado para o federal. Sim, antes da existência do arco já era houve explorado. Um bloqueio daquelas áreas, né? E agora tem uma definição dessa área que eu não sei qual é o valor que eles vão definir ainda. Então ali não tem proprietários e não sabemos acredito que eles vão providenciar uma espécie de desapropriação. Então o que foi feito quando vocês demoraram muito para perceberem aquilo que estava sendo realizado, porque são várias frentes que foram abertas, e como disse bem o companheiro Gilvonei, aquilo é uma área que não tem como mais ser revista. Aí vai cria-se um peixe que pague, não é? Isso é tapar o sol com a peneira. E eu queria saber de vocês se isso aí é negligência, é facilitação, é falta de capacidade, como vocês percebem isso? Até porque sabemos nós, aí eu perguntei logo no início se vocês já participavam nesse mesmo
cargo que vocês hoje ocupam no governo passado do Sérgio Cabral e tal, porque foi lá que iniciou tudo isso, né? E eu queria saber de vocês, quem puder me responder, se houve aí, né, negligência ou facilitação ou falta de capacidade, porque hoje nós percebemos que há aquelas lagoas largadas lá, que mortes acontecendo, né? Não sabemos o lençol freático se está sendo comprometido, e bem disse aqui o deputado Dr. Giulianelli, não sabemos também se aquela água tem algum tipo de contaminação, né? Alguém pode me responder? Sim. Os processos de licenciamento, então, quando eles vão para análise, a documentação quanto ao RGI do imóvel é colocado dentro do processo, ele instrui o processo. Caso o proprietário não seja quem vai fazer a mineração, ele faz um contrato de arrendamento ou um nadocor. Isso faz parte dos processos de licenciamento, como eu disse, né? Porque eu faço parte de uma diretoria que trata só daqueles que estão buscando a legalidade. Então, desses processos, tem a documentação de RGI, de escritura. Desculpa, então você faz parte de um processo que só trata da legalidade. E da ilegalidade, quem cuida? Aí seriam outras partes da secretaria, né? Que não está presente. Alguma coisa está representada pela diretoria. Como eu falei, presidente, ano passado foi detectado uma lacuna na gestão do pós-licença e fiscalização. E essa estrutura está sendo montada para efetiva ação e operações de fiscalização que vão começar sobre a minha gestão a partir da publicação dessa reestruturação do órgão. Anteriormente existia uma coordenadoria de fiscalização, uma estrutura muito pequena e, como o companheiro ali citou, muitas vezes não dava vazão às demandas de irregularidades cometidas no Estado. Então, a partir dessa nova estrutura que vem sendo criada, a gente vai poder atuar mais incisivamente, não só nessa questão dos areais, mas de uma forma geral na preservação do meio ambiente. Mas o senhor pretende rever esses anos perdidos e esses problemas existentes? Sem dúvida e notificar os órgãos estaduais, federais? Não, sem dúvida. Que nós pretendemos... possa ser tomado todas as providências, porque alguém tem que ser responsável por isso. Sem dúvida. Né? Eu acho até, deputado Dr. Giulianelli, que nós devemos aqui convocarmos os ex-presidentes do INEA e do Meio Ambiente para falarem sobre isso, porque nós entendemos e sabemos até que esses atuais secretários, eles estão pisando em ovos porque fazem parte do mesmo governo, do mesmo segmento de governo, mas eles não têm responsabilidade e também não querem jogar pedra no que passou. E com isso, os problemas que foram criados, eles estão aí, e se não tomarmos nenhuma providência, certamente isso vai ficar no que está e ninguém vai responder por ela. Então, eu acho importante que isso aconteça. Presidente, me dá a palavra. Eu entendo que o doutor Giovanec fez aqui algumas denúncias de uma gravidade muito grande e que elas precisam ser bem esclarecidas diretamente pelo presidente do INEA e pelo secretário de Ambiente, André Correia. Eu acho que diante de uma denúncia dessa não cabe mais representação. Cabe a convocação
do secretário. E a partir daí, se ele, por bem, secretário atual, entender que a responsabilidade não cabe a ele, cabe a anteriores, ele que explicite aqui nessa CPI esse fato, para que a CPI possa, a partir daí, convocar anteriores. Eu entendo que, se nós colocarmos a intenção, como prioridade, a intenção de resolver o problema, eu entendo que fugiu da alçada dos assessores que estão representando. Isso aqui passa a ser uma ação que depende diretamente do secretário de governo. E ele não pode fugir dessa responsabilidade. Bem, Posso? eu não sei se... Pois não. É bem rapidinho, aqui por 2 vezes ou 3 falaram de milicianos. Dentro do próprio ICP, número 1.30.001.004, de 2012, está comprovado, inclusive nas ações de fiscalização do Departamento Nacional de Produção Mineral e SMAC, que eles foram intimidados por milicianos na saibreira Lama Preta. Inclusive, teve uma ação da Polícia Federal, onde um delegado prendeu, acho que 19 pessoas milicianas nessa área, e o chefe da milícia conseguiu fugir. Atualmente, esse chefe voltou e continua atuando na área. No final do ano passado, em novembro, inclusive, teve 2 desses milicianos que lidam com saibro naquela região, que um matou o outro. Então, é muito grave ali. Morro do Leme, por exemplo, Rua da Manga, você não entra dentro da saibreira porque tem gente armada tomando conta. Inclusive, quando nós passamos essas informações para os órgãos, nós colocamos isso. Olha, a fiscalização, se for, tem que ir com cuidado. E aí é onde a ação de pegar o receptador, porque às vezes eu não consigo ir no extrator, na saibreira. Mas se eu fizer um monitoramento, como nós fizemos no caso da Estrada do Catonho, em que seguimos o caminhão até o BRT, nós temos vídeo disso. É simples, eu fico próximo à saibreira, espero o caminhão sair e vou ver onde ele vai basculhar. E lá eu pego quem está recebendo. Porque se eu começar a fechar quem recebe, o cara não vai extrair, porque ele vai vender para quem? Doutor, eu entendo, mas aí eu vejo uma dificuldade. Porque o objetivo dessa CPI são os areais. O senhor está entendendo? Certo. Então, teria que ser convocada aqui uma CPI para tratar especificamente das saibreiras da mineração da mineração como um todo. O senhor está entendendo? Certo. Senão vai fugir e vai ficar sem amparo legal. Correto. Que ela foi autorizada e votada em plenário para tratar 2 areais. Só de areia. Entendeu? Coronel Marcelo Carmo, aqui foi feita uma denúncia que logo no início eu perguntei se havia, parte de vocês, ciência de participação de milicianos ou traficantes. E aqui houve uma denúncia que, comprovando que há uma participação de milicianos, que eu peço que o senhor tenha um pouco mais de atenção e até escute melhor o denunciante, para que essas coisas sejam esclarecidas. Sem dúvida, presidente. O senhor perguntou se eu tinha conhecimento. Eu Sim. respondi ao senhor que não, eu não tinha conhecimento. Não estou lhe criticando, estou até tentando... Depois vou até pegar esses dados com o companheiro, que são fundamentais para as nossas ações e planejamento operacional que nós vamos fazer. Até para evitar a exposição dos nossos agentes e tudo mais. Bem, eu quero dar a palavra ao deputado Dr. Giulianelli para ver se ele tem alguma pergunta, que nós estamos indo para o fechamento dessa reunião. Dr. Giulianelli, por favor. Bom, eu queria publicamente ressaltar a coragem da Defensoria, do Dr. Giovanec. O país precisa de pessoas como o senhor. O que meu mandato vai fazer? Vai encaminhar um pedido de uma outra CPI para tratar desse ponto, porque o senhor entende
perfeitamente que isso precisa ser votado lá, então eu tenho que pautar exatamente isso que está acontecendo, mas com certeza a denúncia essa denúncia de Vossa Senhoria vai constar desse relatório. Eu volto a fazer a solicitação, senhor presidente, de uma convocação, caso ele não atenda a solicitação, uma convocação do secretário de Meio Ambiente, André Correia. Ele não pode se furtar a vir aqui a essa casa diante de uma denúncia tão grave. Gostaria que o Ministério Público Federal estivesse presente aqui, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, quando o secretário de Meio Ambiente estiver aqui, juntamente com a Defensoria Pública. Seria importante a presença deles. Dizer que, apesar da gente entender a boa vontade, esse assunto dos presentes, e não quero desmerecer o auxílio que vocês deram à CPI, nós, inclusive do Coronel, nós entendemos que isso transcende, ultrapassa os limites de atribuição do cargo de vocês, e a necessidade da presença do secretário aqui é decisiva se nós quisermos levar adiante na busca de uma solução que efetivamente evite ou diminua, que minore o prejuízo que o Estado está tendo com a não arrecadação, a perda do Estado, que diminua a perda histórica de patrimônio, que diminua a perda ambiental. Então, todas essas ações que foram aqui relatadas, senhor presidente, dependem de uma ação do secretário de Meio Ambiente. Por isso que eu estou dizendo que foi importante essa audiência pública, para nós termos aqui uma ideia da amplitude do problema. Mas eu tenho a certeza absoluta, me repetindo aqui, que as soluções transcendem aos cargos aqui representados. Eu quero aqui agradecer as presenças dos senhores e senhoras, do Tenente-Coronel Marcelo Carmo, da doutora Jeane Cordeiro, diretora-presidente do Laboratório de Arqueologia Brasileira, do companheiro Giovanei, da doutora Débora Tossi, que está sempre presente em nossas reuniões, muito participativa. Agradecer aqui a presença do doutor Mário Engenheiro, também aqui da Secretaria de Meio Ambiente, e dizer que a próxima reunião ela será dia 3 de maio e vamos convocar não mais convidar o secretário do Meio Ambiente, André Correia, e o presidente do INEA, Marcos de Lima, também o Ministério Público e a Defensoria Pública. E também não podemos esquecer do Vicente Loureiro, que por 2 vezes foi convidado e agora vamos convocar do Grupo Executivo de Gestão Metropolitana, e também o secretário de Obras do Estado, porque aquelas obras lá do Arco Metropolitano teve um uso imenso dos areais, o uso dos areais, e o que foi feito e quais
obra, a empresa que participou, e, enfim, tem muitas coisas para que ele possa esclarecer aqui. Também pediria, se fosse possível, a presença do nosso companheiro Gilvonei, nessa reunião dia 3, e até a doutora Jeane Cordeiro, que é muito esclarecedora aqui, os problemas trazidos aqui nessa reunião. Mais uma vez, eu quero ressaltar e fazer uma notificação ao governador do Estado, pelo não comparecimento do secretário e a presença aqui do Dr. Maurício Couto César Júnior, que faz parte da Comissão Estadual de Controle Ambiental, representando o secretário, que às 13h10 teve que se ausentar, dizendo que tinha um outro compromisso, né, demonstrando o desinteresse ou a responsabilidade com que ele foi designado para que aqui comparecesse e representasse a Secretaria do Meio Ambiente. Essa é a demonstração de desrespeito a essa causa tão importante, que é a exploração desses areais e outras coisas pertinentes à sua secretaria. Agradecer a presença de todos, mais uma vez, esse nobre e participativo deputado doutor Giulianelli, que eu tenho a honra de conhecê-lo e estar ao lado dele, perceber que o quanto ele é eficiente, representativo e responsável pelo seu cargo que foi outorgado pela população desse Estado. E eu quero agradecer a todos, desejar uma boa tarde. Presidente, só complementando, é importante a presença do Ministério Público. Está? Já está aí. Ministério Público e Defensoria Pública também. Sim. E eu gostaria, presidente, por conta da posição aqui, doutor Gilvonec, eu falei Gilvanec, mas Gilvonec, me desculpe, é que daqui e sem óculos eu não dá para pegar ali, mas eu me retrato publicamente, doutor Gilvonec. A presença do senhor aqui, para mim hoje, né, para essa CPI hoje, foi de uma importância muito grande. E, mais uma vez, eu ressalto a coragem de Vossa Senhoria nessa casa. Malha, tem um pouquinho de cuidado, eu acho que tem que depois o senhor, tenente coronel, o senhor sabe o que eu estou falando, conversar um pouquinho com esse companheiro aí, porque ele foi muito verdadeiro, né? E, infelizmente, no estado em que vivemos, no país que vivemos, tem que tomar uma certa precaução com o que às vezes falamos e às vezes até nós não falamos por questão de não ter certeza da nossa defesa, né? Mas eu quero parabenizá-lo e com certeza o senhor vai dar um pouquinho de atenção a ele. Eu agradeço o reconhecimento e a preocupação. Isso nós já temos em mente, sim. Nós temos bastante cuidado, andamos na rua sempre olhando para trás, enfim, de moto, principalmente de carro, e temos muito cuidado, porque sabemos com quem estamos lidando. São pessoas covardes e que não vão hesitar em tirar a vida desse ou daquele que vem atrapalhar. Só no caso do Lama Preta, mais de R$1 milhão foram dados de prejuízos com essa nossa entrada em relação ao proprietário da terra. Então, a gente sabe disso e procuramos, na medida do possível, ter muito cuidado. Agora, é claro, sabemos, agora, do Rio de Janeiro, até quem não faz nada, né, está morrendo de bala perdida. O Rio de Janeiro está problemático. Mas reconhecemos isso e agradecemos a preocupação e o reconhecimento. Obrigado. Bom, que Deus abençoe a todos. Dou por encerrado aí esta sessão, essa reunião. Obrigado.